Bom, quero começar falando aqui, né, então, sobre esse zagueiro paraguaio. Vou deixar essa informação aqui que tivemos, que o Cruzeiro demonstrou interesse no defensor, o Alex Duarte. Ele tem 24 anos de idade, é um zagueiro paraguaio de 1,86 m, que tem se destacado lá no futebol russo, no Spartak Moscou, nos últimos 1 ano e meio, né? Nesse período, então, desde quando ele foi contratado, tem até aqui, no total, 38 atuações, não marcou nenhum gol, mas nessa atual temporada tem sido o seu melhor desempenho, jogando com mais frequência como titular realmente nessa posição. Vale destacar que ele é revelado pela base do Cerro Porteño, ficou muito conhecido no Cerro Porteño porque passou pela base de todas as categorias, melhor dizendo, da base da seleção paraguaia, então chamava já muita atenção, desde quando tinha ali 17, 18 anos, até ter essa sua venda com 22 anos lá para o Spartak Moscou. Pelo que eu vi aqui, o valor dessa transferência na época foi de 4 milhões de euros, então como se fosse 20 milhões de reais, não é um valor baixo pelo aquilo que o Spartak Moscou pagou pelo defensor. É claro, se fosse para dizer hoje se ele vale mais ou menos do que quando ele foi vendido, eu acho que valeria algo próximo disso mesmo, tá? 3 a 4 milhões, até porque na época ele era bem mais jovem e no futebol russo não estava vivendo aquela fase uau, sensacional, um cara tipo inegociável pela equipe. Não é bem assim, é um cara que tem vivido uma fase interessante, mas na minha opinião, se fosse um investimento ali de 4, 5 milhões, o Spartak Moscou poderia aceitar essa transferência, fora do desejo, né, também do atleta. Pode ser que ele não esteja satisfeito e queira deixar a equipe, não sabemos ao certo, né. Pelo Cerro Porteño foi muito bem nos 3 anos como profissional, de 2020 a 2022, nesse período então foram um pouco mais de 100 jogos disputados pelo Cerro Porteño. Eu vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele, lá na Liga Russa desse ano, de 2024, nota média ok, 6,88, dá pra ver que é um zagueiro pelo lado direito, tá? Então um zagueiro aí que vai jogar pelo esse setor. Na Liga até aqui, nesse ano, 26 jogos disputados, 25 como titular, bem diferente do ano passado, né, quando ele ficou como um reserva na posição, não é à toa que entrou só em 7 jogos, então tem ganhado um pouco mais de espaço o paraguaio pelo Spartak Moscou. Vale lembrar que o vínculo dele é bem longo, né? Como ele foi comprado há 2 temporadas, tá aí com um contrato até junho de 2027 e, de acordo com sites especialistas em negociações, está avaliado em 3 milhões e meio de libras, né? Então seria um valor próximo daquele que foi investido, de 4 milhões de euros, não está tão distante assim, não diria que desvalorizou e nem que valorizou desses anos para cá. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se você acha que agregaria para o Cruzeiro, se você acha que não, deixa sua opinião aqui embaixo. É um zagueiro aí que eu ficaria de olho, com certeza, vendo as opções que nós temos, que é igual eu falei, esse setor de zagueiro, a questão é o seguinte: gosto muito do João Marcelo, gosto muito do Zé Ivaldo, acho que são jogadores tranquilamente para serem titulares na Série A. Só que, e os reservas? Quando o Zé Ivaldo não estiver à disposição, vai entrar o Neres, vai entrar o Palácios, e aí eu já não gosto disso. Acho que tem que buscar realmente pelo menos mais um defensor, que aí faria mais sentido. Deixa a sua opinião aqui embaixo também, se você concorda comigo ou não. Bom, quero falar agora então com vocês sobre essa chance do William vir parar no Cruzeiro. Vou deixar essa informação aqui, ó, valeu demais ao portal Cruzeiro 365, tá aqui, ó. Cruzeiro fez uma consulta para entender a situação do William, que está em fim de contrato com o Fulham, mas voltar ao Brasil não está nos planos do jogador. Além do Cruzeiro, né, o Fluminense e o Internacional também procuraram o ponta, que é aquela coisa, o William, na minha opinião, é um jogador sensacional, mas que essa passagem aqui no Brasil queimou um pouco ele com a torcida do Corinthians e até com o futebol brasileiro, mas na minha opinião é um atleta que a culpa tá mais no Corinthians, tá? O Corinthians é uma máquina de queimar jogadores e assim, foi até ruim pro William e pros clubes que têm interesse nessa volta, porque ele também não gostou dessa experiência de voltar a jogar no futebol brasileiro, onde ele já estava fora há mais de, se não estiver enganado, 12 temporadas. E aí foi pro Corinthians, jogou 45 jogos, somente 1 gol e deu 6 assistências entre 2021 e 2022. O mais engraçado é que aqui no Brasil ele não estava rendendo nada. Eu até entendo a torcida do Corinthians que critica bastante, mas eu acho que o problema maior é na gestão do grupo em si, né? O Corinthians tem um timaço e vai brigar para não cair no brasileiro, não faz o menor sentido, né? O time que o Corinthians tem, fora o potencial de torcida e investimento. Enfim, é muito mal administrado e a torcida acaba pagando o pato, né? Como foi com o Cruzeiro nos últimos anos. E aí então o William foi lá pro Fulham na primeira temporada dele, foi importante. 30 jogos, 5 gols e 5 assistências, um atleta que chega no meio da temporada inglesa e foi importante, né, para o Fulham naquela época se manter na primeira divisão, e nessa atual temporada também com números parecidos, 37 jogos, 5 gols e 2 assistências. Vale lembrar que o contrato dele já está perto do fim, né, termina no mês que vem, no dia 30 de junho, quando termina também a temporada europeia, então a tendência é que ele vai sentar para conversar se vai ter essa renovação de contrato ou não.
Bom, tem alguns pontos que eu gosto de colocar aqui, né? Primeiro, o ano passado foi essa mesma situação. Mesmo ele ter jogado até com mais frequência e mais como titular, o Fulham não quis renovar o contrato, ele ficou, acho que, alguns dias, né, livre no contrato e depois prorrogou por mais uma temporada. E eu acho que tem grandes chances do Fulham acabar oferecendo, né, mais um ano de vínculo, até pela falta de ponta esquerda no futebol inglês, que geralmente se paga muito caro, né, para ter um jogador importante, como é o Willian, que já jogou pelo Arsenal, pelo Chelsea, enfim, tem uma grande identificação e conhece muito futebol inglês. E aí tem outro ponto também, que o Willian, quando teve essa passagem no Brasil, ele não gostou porque a torcida do Corinthians teve muitos protestos contra ele e tudo mais, então ele teve uma experiência ruim e ele afirmou, né, de que se soubesse que seria isso aqui no futebol brasileiro, ele não teria voltado. Então já é uma situação que eu já fico com o pé atrás, que é mais o interesse dele mesmo de, seguir no futebol inglês, seja num clube da primeira ou segunda divisão, porque já está com seus 35 anos de idade, apesar de jogar muito ainda, eu acho que é um jogador que, por exemplo, já encaminha para uma reta final de carreira. Tem outro ponto aqui que também queria falar, até vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, vou tentar lembrar de colocar aqui na edição. Por quê? Porque dá para ver que ele joga mais pelo lado esquerdo, tá? E o Cruzeiro vai buscar um ponta direito no mercado. É claro, pode chegar mais um ponta esquerda? Pode, mas eu acho que seria um desperdício você trazer um investimento alto para um jogador que joga pelo lado esquerdo. É claro, o Willian pode jogar também de ponta direita. Deu para ver que nesse mapa de movimentação que ele caiu um pouco por esse lado. Mas o principal mesmo é como ponta esquerda. Nessa atual temporada na Liga Inglesa, 31 partidas, marcou então 4 gols, 2 assistências na Premier League. De 31 jogos ele foi 24 vezes como titular, então tem um protagonismo importante ainda na equipe de Londres, né? Então nota média 7.13, é muito bom ainda. Eu acho que é um cara muito fora da curva se chegasse, por exemplo, a fazer um papel. Bom, primeiramente quero começar falando sobre o Benedetto, onde eu vou deixar aqui, né, os números do centroavante que vai ficar livre no mercado agora em junho, quando termina o seu contrato com o Boca Juniors. Nessa temporada ele até tem jogado com menos frequência, 13 partidas e 1 gol. É aquela coisa, né? A temporada lá da Argentina começou recentemente, então o Boca Juniors fez 20 jogos nesse ano, ele jogou 13, então não é um número assim irrelevante, mas já está definido que ele não vai seguir no clube para a próxima temporada. Tem 33 anos, já foi especulado várias vezes aqui no Brasil, até me surpreende ele não ter vindo, né, para o futebol brasileiro em 2020, em 2019, porque teve várias especulações, tanto do Corinthians, né, em alguns momentos, também do Internacional, mas acabou que ficou só na especulação mesmo, por conta daquela Libertadores muito boa dele, né? Em 2017 foi sensacional, 24 gols em 28 jogos, aí ficou ainda mais 2 anos no Boca Juniors com bom desempenho, né? Até ir para o Olympique de Marseille. Na França, ok também, 17 gols em 68 jogos, desempenho razoável, como um reserva naquela ocasião, que era o Sampaoli, né, o técnico do Olympique de Marseille. Ainda passou no Elche da Espanha até voltar para o Boca Juniors em 2022. Engraçado que em 2022 ele volta e até vive um bom momento, né? Naquela ocasião, 16 gols em 41 jogos. Na temporada passada, já como um reserva do Cavani, 9 gols em 41 partidas, do time que chegou, né, à final da Libertadores, mas não tinha aquele time todo, numa fase bem mais ou menos também dos centroavantes. O Cavani voltou a fazer muitos gols nesse ano e aí até a chance dele continuar para ser uma sombra do Cavani foi por água abaixo e está à disposição no mercado. É aquela coisa, eu teria que ver qual que é, por exemplo, a vontade do Benedetto de jogar futebol, né? Porque, por exemplo, ele vai ter aquele ânimo de novo, né, de vir jogar no Brasil e ter uma frequência maior de jogos e ser um titular, ter uma pressão em cima dele. Então acho que ficaria bem realmente difícil de pensar nessa possibilidade. Mas se ele tiver um físico bom, como tem tido, né, jogando com frequência nos últimos jogos, e esse interesse de jogar com garra e realmente, né, ser um cara que rende bastante para o Cruzeiro, aí eu já acho que pode ser uma alternativa. Vai depender muito. Então acho que o melhor seria chegar um contrato daqui para o final do ano, chega aí em julho, um contrato até dezembro, por exemplo, com o Cruzeiro, de produtividade. E caso ele atingir algumas metas, número de gols, de jogos, de minutos, aí então o próximo temporada ele teria um vínculo maior e até mesmo um aumento de salário, né? Acho que o melhor seria nesse caso. E você, o que faria? Até porque o Cruzeiro tem uma expectativa boa de reforços para esse meio do ano, até pelos nomes que têm sido especulados, né? São vários até aqui, está sendo até difícil acompanhar aqui no canal de tantos nomes que têm sido especulados. Enfim, qualquer novidade eu trago aqui para você.